Boa tarde a todos. Boa tarde, Heloísa. Boa tarde, Mariana, a todos que nos assistem. O Bora RN desta quinta-feira, dia 8 de outubro, está começando. Dia do Nordestino e também, em 1987, nessa mesma data, era lançado o mais avançado dos foguetes brasileiros na época, o Sonda 4, aqui na Barreira do Inferno. Esse foguete foi o primeiro do país a passar por testes muito mais sofisticados e com sistema de última geração. Vamos aos destaques de hoje. Scanner chega ao Porto de Natal para ajudar no combate ao tráfico internacional de drogas. Prefeitura de Natal vai aumentar a cobrança de tributos e multas em quase 3% a partir de janeiro. Na terceira reportagem da nossa minissérie sobre o ciclismo, vamos cobrar do poder público mais infraestrutura para quem usa a bicicleta como transporte ou lazer. Ao vivo aqui no estúdio, vamos entrevistar a candidata à vice-prefeitura de Natal, Ana Paula Trento, do Podemos. E no Dia do Nordestino, queremos saber o que é ser nordestino para você. O Bora RN está no ar. O Porto de Natal recebeu hoje um scanner de containers, um equipamento que, prometem as autoridades, poderá aumentar a segurança da operação portuária e também na prevenção do tráfico internacional de drogas. Segundo a Companhia Docas do Estado, a instalação do scanner já foi iniciada e esse equipamento é alugado, por meio de uma parceria entre a armadora CMA-CGM com fruticultores aqui do Estado, que são os principais clientes do terminal. Vale lembrar que em 2019, após uma apreensão de mais de 3 toneladas de cocaína no porto, a empresa CMA-CGM, que é a única transportadora das frutas produzidas aqui no estado para a Europa, suspendeu temporariamente as viagens partindo do Porto de Natal e exigiu medidas de segurança para continuar atuando aqui no estado. Mesmo após a retomada das operações, o terminal continuou sendo usado por criminosos para exportar principalmente a cocaína. No último sábado, inclusive, a Polícia Federal apreendeu mais de 238 quilos da droga que chegaram ao terminal em um caminhão e que seria colocada dentro de um container carregado de frutas. Elô, a gente tem acompanhado e mostrado aqui no Bora RN os ciclistas, o aumento dessa atividade e também as cobranças deles por mais ciclovias, ciclofaixas e faixas compartilhadas. Pois é, e a Secretaria de Infraestrutura aqui do Rio Grande do Norte, juntamente com outros órgãos de trânsito, promete implantar uma das reivindicações, que é uma faixa compartilhada na Avenida Engenheiro Roberto Freire, aqui em Natal. Em todo o estado, assim como ocorre em Natal, o número de ciclistas tem aumentado cada dia mais, seja por causa das dificuldades do transporte coletivo ou mesmo pela prática esportiva, as bicicletas são vistas em toda a parte. Com mais bicicletas nas ruas e avenidas, a necessidade das ciclofaixas se tornou uma reivindicação de associações de ciclistas e praticantes individuais. Por isso, a Secretaria de Infraestrutura do Estado, em parceria com o Detran e também o DER, está finalizando o projeto que vai instalar uma faixa exclusiva para o transporte coletivo na Avenida Roberto Freire. Nos chegou uma reivindicação aqui das associações de ciclistas para que pudéssemos ter uma faixa semi-exclusiva para transporte coletivo que seria compartilhada exatamente com os ciclistas. E aí nós passamos a estudar essa possibilidade, fizemos um entendimento com a Prefeitura de Natal através da STTU e a própria governadora Fátima Bezerra também se interessou pelo assunto, até porque os ciclistas a procuraram. E então foi feito um entendimento com devida determinação da governadora que a gente partisse para essa solução de executar essa faixa, além das faixas convencionais, fazermos também uma faixa semi-exclusiva para transporte coletivo e em compartilhamento com ciclistas. Apesar de ser uma faixa exclusiva para ônibus, a faixa também será compartilhada, podendo os ciclistas a utilizarem o tempo todo. Eles têm condições de conviver, os dois tipos de transporte. O transporte de ciclistas como o transporte coletivo. Isso já funciona em outras áreas da cidade, em outras vias e outras vias importantes da cidade de Natal. E acreditamos que lá na Roberto Freire também será de grande sucesso.
Além da pintura de demarcação da faixa compartilhada, será feito o reavivamento das faixas de pedestre localizadas no mesmo trecho que vai do viaduto da Avenida Roberto Freire até a rotatória da Via Costeira. Serviços que, segundo o secretário de Infraestrutura, serão entregues o mais rápido possível. Será executada isso até o finalzinho de outubro. Nós esperamos estar entregando para a sociedade natalense. E a gente continua falando sobre esse assunto e vamos entrevistar agora, ao vivo, o diretor do Departamento de Engenharia de Trânsito da STTU, Carlos Miller, que já está aqui com a gente. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Então, a gente gostaria de começar essa entrevista falando justamente sobre a estrutura cicloviária aqui na capital. No ano passado, a Prefeitura de Natal prometeu até o final de 2020 quase 150 quilômetros dessa estrutura cicloviária, que compreende ciclovias, ciclofaixas, as faixas compartilhadas, como a gente viu agora na reportagem. Queremos saber, então, qual é a situação hoje. A gente vai conseguir alcançar isso até o final do ano? Como é que estão esses projetos? Atualmente, a gente está com quase 80 quilômetros. Eu não tenho certeza se a gente consegue alcançar o total, porque a eleição, a gente tem que tomar um certo cuidado agora, porque não pode inaugurar a obra e tal. Então, muda um pouco as prioridades, né, na verdade. Mas a gente vai avançar um pouquinho mais após as eleições, né, para não criar essa confusão de que a prefeitura está fazendo em função de eleição, esse tipo de coisa. Mas tem previsto, sim, várias ciclofaixas. Inclusive, já estamos fazendo levantamento planimétrico na Zona Norte, principalmente na Itapetinga, para fazer ciclovia em Canteiro Central, coisas desse tipo. Então, vão sair do papel. Certo, Carlos. Mariana entrou mais em campo aí na história da bicicleta e ela estava comentando aqui comigo que outra reivindicação também é que, claro, muita coisa já melhorou. A gente tem algumas faixas compartilhadas já em Natal, a Avenida Prudente de Moraes ali é um espaço que tem sido, inclusive, bastante utilizado pelos ciclistas, né? Finalzinho de tarde, início de noite, quem anda por ali vê bastante ciclistas utilizando já esse espaço. Agora, uma reivindicação também de quem anda de bicicleta por Natal é que essas faixas compartilhadas, essas ciclovias, ciclofaixas, sejam compartilhadas, para que realmente o ciclista ele não tenha interrupções, melhorar realmente o tráfego das bicicletas. No caso, interligadas, não é isso? Isso. Né, para que ele possa sair de uma região a outra da cidade com mais segurança. Isso também está no planejamento de vocês? Então, geralmente, a parte mais difícil de execução é a conexão entre os sistemas cicloviários, que a gente chama, né? Porque a gente pode usar ciclovias, ciclofaixas, ciclorotas e faixas compartilhadas com ônibus, que é uma novidade aqui de Natal, né? Uma cidade que foi destaque, inclusive em mobilidade urbana, quando a gente implantou esse sistema com ônibus de bicicleta. No começo o pessoal achava muito estranho, mas isso já é muito utilizado fora do Brasil. Então, fazer essa conexão, ela é difícil porque a sociedade ainda não está preparada para essa mudança. E as cidades, elas foram desenhadas para o automóvel individual motorizado. Tanto é que a gente não tinha antes nas cidades as faixas exclusivas de ônibus, muito menos ciclovias, né? Mas hoje, com a Lei da Mobilidade, que é de 2012, a gente começa a transformar a cidade. Então, a intenção é essa, a gente vai conectando conforme vão surgindo obras nessas vias, né? Porque também não dá para fazer tudo de uma vez. Mas você pega, por exemplo, você sai da Zona Norte hoje, ali da Moema Tinoco, onde foi feita aquela obra do Protransporte, com a ciclovia em Canteiro Central, passa pela Ponte Nova, com ciclofaixa, entra na Ribeira, com trecho de ciclofaixa, passa pela Avenida do Contorno, entra na Prudente de Moraes e vai até o prolongamento da Prudente, onde a gente tem uma ciclofaixa, lá no prolongamento, e chega até Pitimbu. Então, esse já é um trecho totalmente conectado, né? Então, a gente vai aos poucos conectando outras áreas. Perfeito. Deu para ter uma noção melhor, né? Porque essa é uma reivindicação, no caso, não apenas para a prática de atividades físicas, né? Porque tem pessoas que utilizam a bicicleta, precisam da bicicleta para se deslocar, para ir trabalhar, para fazer compras, para levar filho na escola. Então, por isso a importância da gente entender essa interligação. Não sei se tem tempo de mais uma pergunta. Se a gente tiver tempo, eu queria até entender se tem algumas, como o senhor mesmo disse, né, que tudo foi construído pensando nos veículos e não nas bicicletas. Se existem vias que
hoje seria impossível implantar isso porque não há espaço, porque não tem como estender? Como é que funciona esse planejamento? É necessário um espaço mínimo, né, para a implantação mínimo, né? Qual seria esse espaço mínimo? Especiais? Sim. Então, a parte mais fácil de execução do sistema cicloviário é a ciclofaixa, que é também segura para o ciclista. Mas, por exemplo, em vias de tráfego muito intenso ou muito rápido, aí eu tenho que fazer uma ciclovia, que é separada da via mesmo. Que é como o caso da Rota do Sol, por exemplo. Tem uma ciclovia separada, porque ali é uma rodovia, né? Mas dentro da cidade, a gente consegue fazer ciclofaixa. Aí eu dou uma redividida no espaço, vamos dizer assim. Porque o espaço, hoje, ele é ocupado pelo automóvel, né? Então, a gente redivide. Um espaço para uma ciclofaixa é de 1,5 m a 1,70 m de largura. Aí, a gente já consegue implantar. Então, quando a gente tem, por exemplo, binários, ruas de mão única, é mais fácil implantar. Eu acho que passa também por toda uma reeducação, né, dos motoristas e das pessoas que compõem o trânsito. E a demanda, né, que a gente vê crescer, e aí é necessário realmente estudar e conseguir replanejar, digamos assim, essas estruturas de mobilidade urbana. Muito obrigada, Carlos, pela sua participação, por estar esclarecendo essas dúvidas todas aqui para a gente no Bora RN. Eu que agradeço. Fiquem à vontade aí. Quando precisar, é só chamar que a gente responde as questões. Obrigada. Obrigada, Carlos, e boa tarde. E olha, aumento de impostos e multas em Natal e chegada de Centro Mundial de Energia Eólica no RN estão entre os destaques desta quinta-feira. Os tributos, multas e preços públicos no município de Natal vão aumentar. O reajuste será de 2,65% a partir de janeiro de 2021. Apesar disso, a Prefeitura afirma que o aumento não vai incidir no IPTU do próximo ano por causa de uma mudança na forma de cálculo do imposto. Mas o aumento tributário vai afetar o valor das multas e dívidas que forem deixadas para 2021. O Rio Grande do Norte ganhou um Centro Mundial de Operações em Energia Eólica. A multinacional está instalando a estrutura em Mossoró e vai controlar empreendimentos em mais de 20 países, 24 horas por dia. Os testes da operação remota começam na próxima semana e o investimento aqui no estado é de R$ 4.600.000. E um aviso aos usuários dos trens urbanos da capital. O sistema não vai funcionar na próxima segunda-feira devido ao feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida. A CBTU Natal informou que as viagens das linhas Norte e Sul voltam à normalidade na terça-feira, dia 13, com o primeiro trajeto de Ceará-Mirim a Natal às 5h05 da manhã e o percurso Parnamirim-Natal partindo às 5h35. A partir do ano que vem, os estudantes poderão contar com uma nova opção de processo seletivo para ingressar no ensino superior. É o Enem Seriado. E as escolas que já adotam o modelo de avaliações anuais para o ensino médio saem na frente. A ideia é que o Enem Seriado seja mais uma opção para além do Enem tradicional. Com esse novo formato, o aluno que tiver interesse pode antecipar a participação no exame, fazendo provas no final de cada ano do ensino médio. O anúncio ainda precisa ser detalhado para que, nas escolas, as adaptações sejam feitas. As instituições de ensino que já prezam pelo ensino de qualidade desde cedo saem na frente. Em vez do aluno ficar esperando até a conclusão do ensino médio, até terminar o pré, para fazer uma única prova do Enem, agora, ao final do primeiro ano do ensino médio, ele já faz uma prova. Ao final do segundo ano, ele vai fazer outra prova. E ao final do terceiro ano do ensino médio, ele vai fazer outra prova. E é o conjunto destas notas que vai dizer se ele tem ou não condição de entrar na universidade. Levar cada ano do ensino médio a sério já é uma realidade nesta escola. Desde o ensino fundamental, eles são preparados para este momento. Por aqui, os estudantes fazem avaliações internas durante todo o ensino médio. No ranking Enem 2019 do INEP, a escola aparece entre as 20 instituições com melhor desempenho entre as escolas de todo o país. Aqui na escola, a gente já tem um processo, desde a fundação,
de um programa diferenciado para trabalhar de maneira bem consistente os 3 anos do ensino médio. Então, a gente já trabalha o primeiro, o segundo e o terceiro ano do ensino médio de modo a ele conseguir um bom resultado em qualquer prova seriado. O que resta é aguardar o INEP definir qual vai ser o programa, qual vai ser a grade, para a gente fazer os pequenos ajustes, mas a turma daqui, os alunos do Ciências Aplicadas, já são alunos bem focados nesse tipo de trabalho. Então, assim, não é uma surpresa para a gente. Além de aguardar mais detalhes sobre como esse novo formato do Enem deverá ser aplicado nas escolas, a expectativa também vem sendo grande quanto à mudança de comportamento do aluno. Que ele precisa começar a levar a sério desde cedo. É muito comum alunos deixarem sempre para a última hora, não estou muito bem no primeiro, mas aí no segundo eu recupero, não estou bem no segundo, mas no pré aí eu vou dar o gás total. Não pode mais isso, ele tem que levar a sério desde o início, porque a chance dele conseguir uma vaga numa universidade através desse processo vai ser muito mais fácil, vai ser muito maior do que se ele for pelo caminho tradicional. Agora a gente vai para o intervalo e na volta tem entrevista com a candidata à vice-prefeitura de Natal, Ana Paula Trento. E como hoje é o dia do nordestino, nosso dia, né, Mari? Gente. A gente quis saber o que é ser nordestino para você. Ser nordestino para mim é nascer no Nordeste, lugar de tradição e origem, desfrutar das melhores comidas típicas e festividades. Hoje é 8 de outubro, dia do nordestino, em homenagem à Patativa do Assaré, que também é dia da nordestina. Eu tenho muito orgulho de dividir a terra que vivo e que nasci com mulheres como Nízia Floresta, Alta de Souza, Celina Guimarães, Débora Seabra e tantas outras mulheres que nos orgulham. Ser nordestina para mim é ser, antes de tudo, forte, mas sem perder a ternura. Ser nordestina para mim é o que eu sou, né? São os meus valores, a minha cultura, a minha forma de falar, as minhas comidas preferidas, a forma que eu me relaciono com meus amigos, com minha família. Então, acho até natural quando algum amigo que não é daqui fala, ela é nordestina, porque de certa forma isso me define enquanto pessoa. Ser nordestino para mim é enfrentar os desafios com a mesma garra que os nossos ancestrais vieram para o Nordeste, ocuparam e sobreviveram nessa região, sobretudo no sertão, onde tinha seca, tinha fome, e lá fizeram ocupação e com muita garra, com muita determinação sobreviveram e prosperaram. Vamos ver agora a agenda dos candidatos à Prefeitura de Natal para hoje. Senador Jean, do PT, visita um jornal da cidade às 2h da tarde e às 7h da noite participa do primeiro comício eletrônico do partido. Afrânio Miranda, do Podemos, visita a fábrica Guararapes às 3h da tarde. Às 7h19 da noite e às 8h da noite participa de lives no Instagram. A coletiva do Sol, do PSOL, participa de uma entrevista com o Centro Acadêmico de Gestão de Políticas Públicas da UFRN às 6h da noite. E às 7h da noite participa de reunião da Escola de Fé e Política. Kelps Lima, do Solidariedade, tem encontro com o apoiador de campanha às 7h da noite. Rosália Fernandes, do PSTU, tem às 3h da tarde uma reunião política com a coordenação de campanha. Coronel Azevedo, do PSC, se reúne com lideranças do segmento cristão às 4h da tarde. E às 6h da noite se reúne com candidatos a vereador de Natal pelo partido. Álvaro Dias, do PSDB, grava o programa eleitoral e cumpre compromissos administrativos na tarde e noite de hoje. Sérgio Leocádio, do PSL, produz material para o programa eleitoral às 2h da tarde e às 7h da noite visita a exposição de artes individual do artista Wilton Bezerra. Hermano Moraes, do PSB, tem visitas a correligionários no bairro de Ponta Negra entre 3 e 5h da tarde. Às 6h da noite tem reunião com lideranças na zona norte de Natal. E às 7h da noite tem reunião com lideranças em Cidade da Esperança. Beto, do PV, visita apoiadoras no conjunto Leningrado às 5h30 da tarde. E às 8h da noite grava programa eleitoral em Nova Descoberta.
E olha, dando sequência à nossa rodada de entrevistas com os candidatos à vice-prefeitura de Natal, hoje vamos conversar com Ana Paula Trento, que é candidata a vice na chapa com o empresário Afrânio Miranda do Podemos. Ana Paula é advogada, é uma das fundadoras do coletivo, idealizadoras, do coletivo Clara Camarão, que atua no combate à violência contra a mulher. Boa tarde, Ana Paula, seja muito bem-vinda. Boa tarde, Heloísa, boa tarde. Mariana, boa tarde a você, natalense, que está em casa nos assistindo, você que tem o poder nas mãos por meio do voto para escolher quem irá cuidar do nosso dinheiro, do seu, do meu, do nosso, da nossa cidade pelos 4 próximos anos. E eu digo a você que o prefeito, a vice, que não pode ser decorativa, e os vereadores devem ter como norte principal a tolerância zero à corrupção. E é sobre isso que eu vim falar aqui hoje com vocês. Bora, meninas? Bora. Deixa eu começar te perguntando, porque você tem você já é conhecida pelo Instituto Clara Camarão, que ajuda essas mulheres vítimas de violência. Essa vai ser uma das suas principais bandeiras, se eleitos? Na realidade, Heloísa, essa é uma das minhas principais bandeiras de vida, independente de questão política ou não. Porque política a gente faz desde que nasce. Mas agora eu vou ter nas mãos a possibilidade de lutar de forma bem aguerrida e muito mais ampla por você, mulher. E eu não digo só pela mulher, é pela família como um todo. Porque essa questão do combate à violência, ela alcança toda a sociedade. Então é uma bandeira minha, sim, que junto com o Miranda, que me escolheu, acho que devido a esse olhar de força e sensibilidade para a causa feminina também, somos 53%, meninas, viu? Ou um pouco mais já, porque o nosso censo está aí desatualizado, para que a gente possa estar mostrando essa força e essa sensibilidade dentro da prefeitura para um crescimento. Candidato, o que é que está faltando, na sua opinião, hoje em Natal, nessa estrutura para o acolhimento à mulher vítima de violência? Tudo. Nós temos uma única casa de apoio a nível estadual, que se chama Casa Clara Camarão, A Clara Camarão, nós podemos dizer aí que foi uma das primeiras feministas do nosso país e esse nome é muito importante para o projeto em si. Temos grandes mulheres como a primeira eleitora aqui no estado, Celina, Tivemos a primeira prefeita e hoje eu digo que as mulheres elas estão aí num segundo plano. Elas estão sem ter toda a possibilidade que elas poderiam ter dentro de uma gestão séria e competente. Porque quando eu entrei no Podemos RN, uma das primeiras lições e diretrizes que eu recebi do capitão Stevenson, que está apoiando a minha, Afrânio Miranda, foi realmente, eu quero um partido feito por cerca de 70% de mulheres. Porque vocês, em tudo que colocam as mãos, fazem de forma muito bem feita. E isso é um dos motivos pelos quais eu estou no Podemos RN. Outra bandeira também da candidatura de vocês é o investimento maior em tecnologia e informatização? Com certeza. A tecnologia é uma bandeira imensa aí do candidato Afrânio Miranda, que tem 19 grandes pontos. Convido a você, já que nós não vamos fazer uso do fundo eleitoral, que os outros candidatos têm como teto 6.200.000, nós iremos usar de fundo próprio, até R$100.000, a irem até a página Prefeito Afrânio Miranda 19 e conhecer esses grandes 19 pontos que irão realmente mudar a cidade do Natal. E eu quero dizer a vocês, já que vocês estão abrindo essa oportunidade para os vices, que é tão importante que todos conheçam realmente os vices dos seus candidatos, seja ele qual for, porque nós temos um histórico aí dessa entrada e saída. Inclusive, é importante essa democracia que vocês estão possibilitando de dar voz desse conhecimento, porque o atual gestor, ele entrou como vice, não participou de um debate. Do único debate que foi feito realmente pela Band, também estão de parabéns novamente, ele também não participou. E hoje eu fui pega de surpresa, mas não pela falta de conhecimento do candidato, mas pela falta de preparo dele para com essa entrevista, que ele sequer conhecia o plano diretor que vai ser atribuído aí a partir do ano que vem, quando tudo se regularizar. Pois é. E aí, nosso tempo, como é que está? Porque a gente tenta ser bastante democrático, viu, Ana Paula? Temos 7 minutos, então não pode passar muito disso. Tem mais um minutinho. Mais um minuto, então, para as considerações finais, né, Ana Paula? Certeza. O que você gostaria de deixar como recado para o nosso Eu quero deixar um recado para o natalense, que Natal é uma cidade de uma beleza única, que tem um turismo aí que pode abrir portas para todo e qualquer cidadão.
que você tem que votar no 19 porque Natal pode muito mais, porque Natal precisa da tolerância zero à corrupção. E combatendo desde o primeiro dia junto com a Frânio Miranda, vocês vão ter o maior susto da vida de vocês. Vai sobrar muito dinheiro para dar para vocês. Respeito, educação, saúde, segurança e tudo com base na tecnologia, viu? Heloísa e Mariana, nós iremos abrir as caixas pretas que não vão nunca mais voltar a ser fechadas. Ok, muito obrigada então, Ana Paula Trento, candidata à vice-prefeitura de Natal junto com a Frânio Miranda. Obrigada e boa sorte aí na caminhada. Boa sorte, candidata. Obrigada. E olha, começa amanhã a propaganda eleitoral na rádio e na televisão. Pois é. E por isso, os horários vão mudar aqui na Band RN, inclusive o Bora vai começar mais cedo. Vamos ver. Olha aí. Tem novidade na programação da Band RN. Às 11h50 da manhã, chefe Wellington apresenta todas as delícias da culinária regional no programa Sabores. 12h10. É a vez de ficar bem informado com as notícias no Bora RN. A voz do povo na TV, com toda a agilidade e dinamismo, você confere no Nordeste Urgente, a partir do 12h40. Após o Nordeste Urgente, você acompanha a propaganda eleitoral gratuita 2020. Em seguida, a bola rola solta na tela da Band com o Jogo Aberto RN. Na sequência, a análise da política e as entrevistas mais relevantes do dia no Espaço Cidadão com Robinson Carvalho. À 1h40 da tarde, o charme e a simpatia de Juliana Selle te faz companhia no Band Mulher. Se liga nos novos horários da Band RN e não perca o seu programa favorito. Tá vendo aí? Todo mundo começar o expediente mais cedo, hein, Mariana? É. 12h10, o Bora RN, a partir de amanhã, durante esse período aí de propaganda eleitoral, estaremos no ar mais cedo. Uns 45 dias, por aí. E a gente encerra falando do orgulho de ser nordestino, comer cuscuz, tapioca. Adoro. Vamos ver aí mais um trechinho do que é ser nordestino para nós potiguares. Até amanhã. Até amanhã. Hoje, ser nordestino é comer tapioca, cuscuz, carne de sol na nata, macaxeira, nada de aipim. Ser nordestino é ter alegria nos pés e se acabar num forrozinho. Ser nordestina é ter fé, até mesmo nos momentos de aperreio. Ser nordestina é ter orgulho do que vê quando se olha no espelho. Nossa cultura aqui é muito rica, nossa culinária, e nosso povo também é muito cativante. Nós gostamos muito de receber com um cafezinho fresco. E é isso, me orgulho. Sou nordestina da Gema. Para mim, ser nordestino é ser forte, ter um sotaque diferente, encarar a seca de frente, sem ter medo da morte. É ter ternura no peito, em tudo tentar dar um jeito. É ter virtude e defeito, mas acima de tudo ter norte. Pois quem nasce no Nordeste pode enfrentar fome e peste, mas a Deus sempre agradece por ter tido essa sorte. Parabéns a todos os nordestinos. Valeu!